Juventude e Fluminense, né? Juventude era o mandante, né? Do jogo lá no Sul. O Fluminense foi lá visitar e o jogo acabou num empate. Diz aí o que você achou do jogo, o que você tem pra dizer. Fluminense é aquela equipezinha que, né, ele vem, ele depende do Arias, né, e o Arias, quando o Arias não vai bem, o Fluminense vai mal, né? Só que o Fluminense não tem o ia mal. Quando o Arias não vai bem, o Fluminense vai mal, né? Então, o Juventude, ele não se intimidou com o Fluminense, ele foi pra cima, abriu o placar, né? Mas aí vem aquele ditado, né? Chega no segundo tempo, a perna pesa, né? A substituição não são as alturas, aí toma um empate, se bobear, toma o gol da derrota também, né? Mas o jogo foi 1-1, foi um jogo bom, né? E o Fluminense saiu com um empate lá do Rio Grande do Sul, né? E é isso aí, sobre Fluminense e Juventude. Ainda falando sobre cariocas, tivemos Flamengo e Botafogo, empate 0-0. No modo do Flamengo, jogo lá no Maracanã. Jogo bem morno, respeitando muito também, assim como o Clássico Paulista. E ficou no 0-0, né? O que você tem pra dizer? O Flamengo, ele depende do Arrascaeta. Se eu não me engano, eu acho que o Gerson não jogou também. Eu acho. Mas o Arrascaeta eu tenho certeza que não jogou. Quando o Arrascaeta não está em campo, o Flamengo não tem aquele. Não tem um reserva para fazer o que o Arrascaeta faz ou semelhante a ele, né? Então o Flamengo, ele ficou naquele futebolzinho. Enquanto isso, o Botafogo foi pra cima. Foi pra cima e foi com tudo mesmo. Mas o Flamengo tem umas escapadas com o Cebolinha, com como é que é o nome dele mesmo? Aquele rapazinho lá que é rápido pra caramba. Michael, né? Mas não foi nada além do normal, né? Foi um futebol normal do Flamengo. E o Botafogo foi pra cima com tudo. Só não conseguiu fazer o gol, porque o goleiro do Flamengo também pegou demais, mas foi um jogo morno, um jogo, vamos dizer aí, né, como se dizia lá na Vargem, né? Um jogo de compadre. Jogo de compadre. Próxima partida aí foi o Bragantino, Palmeiras, na Bragança Paulista. Bragantino, o Palmeiras são dois times muito, muito bons, futebol muito rápido, jogo de transição, jogo muito físico, muito técnico também. E o Palmeiras saiu vitorioso aí por placar de 2-1. E você, como palmeirense, qual que é a análise? O Palmeiras, o Bragantino saiu na frente por 2-1, né? Por 1-0. O Palmeiras bateu no primeiro tempo e não conseguiu. No intervalo, o treinador mudou, colocou dois meninos da base lá, que começou a fazer a diferença, começou a abrir o time, a defesa do Bragantino. E aí veio o gol de empate do Murilo, que o Murilo bateu a bola e desviou, que a bola já ia no gol, né? Talvez já podia entrar na primeira, mas desviou e saiu para escanteio, bateu o escanteio, ele foi lá de cabeça e marcou o gol de empate. E o Palmeiras, aí o Bragantino mostrou pro Palmeiras que já estava já estava na corda, né? Já estava nas cordas, aí o Palmeiras foi com tudo pra cima. Aí o Maurício foi e fez o segundo gol, o gol da vitória, né? Porque o Palmeiras é um time que ele tem a força física do começo ao fim do jogo, é um time que não se entrega, né? Seu treinador já mostra isso aí. E os adversários sofrem demais, né? Porque é um time que sai. Hoje o Palmeiras tem um reserva à altura de troca, né? Quando o treinador chama um outro jogador, ele
já sabe o que ele vai fazer, como que ele tem que se posicionar dentro de campo. Então fica difícil para os adversários. E o Bragantino, quando fez 1-0, achou que hoje nós bate eles, mas para bater o Palmeiras é só depois que o juiz apitar. Aí você pode garantir que você bateu, senão respeite, porque aquele 4-3 contra o Botafogo é história até hoje. Aí não vive de um jogo, né? O Palmeiras realmente é um time que vai até o final, não para de brigar o jogo inteiro. E foi um jogo bom, futebol bom de assistir. E é isso aí. Mais um clássico dentro da rodada é Cruzeiro Atlético Mineiro. Clássico mineiro aí, dos maiores de Minas. Saiu um empate de 0-0. O jogo era o mando do Cruzeiro. E acho que assim como outros clássicos da rodada, foi muito respeitado, né? Pelo placar, né? Confesso que eu não acompanhei o jogo na íntegra não, mas pelo que eu vi sobre... Eu assisti esse jogo. O Cruzeiro hoje ele tem um time mais arrumado do que o Atlético Mineiro. O Cuca até agora ainda não conseguiu acertar o time dele, né? Porque eu não consigo entender também. O Atlético tem grandes jogadores, igual eu já falei outra vez, né? Mas um time que não consegue andar. E o Cruzeiro já é um time de operário, né? Vamos dizer assim, que é jogador operário, que não tem grandes nomes, né? Mas tá ali, na luta ali. Quem é o grande nome do Cruzeiro? É o camisa 10, né? O Gabigol, que estava no banco, entrou depois no segundo tempo, né? Nem no intervalo, entrou acho que faltando 20 minutos para acabar o jogo. E é um time que tem um bom Cruzeiro. Hoje o centroavante do Cruzeiro é um centroavante que põe respeito em qualquer defesa, que ele o Caio Jorge é um bom centroavante. Veio na fase aí, muito boa, né? São 7 gols nas últimas 9 partidas. Ele vem salvando o Cruzeiro. E o Atlético Mineiro com o Hulk, não sei que... Eu não entendo o Atlético. O Hulk já era. O Hulk já era. O Atlético tem que mandar ele embora. Ele tá só mamando agora na teta do Atlético. Tá mamando no galo, né? Então é um jogo. Tipo assim, ó, foi mais ataque do Cruzeiro e mais defesa do Atlético. O Atlético de vez em quando dava uma escapadinha, mas também não resolvia. Entendeu? Certo. Se você está gostando do vídeo até aqui, deixe seu like, se inscreva aí no canal, ajude a gente aí a crescer e poder melhorar o conteúdo, poder trazer mais coisas aqui para vocês. Acompanhe com a gente também o futebol amador aqui da cidade, de São José dos Campos. E a gente vai estar aí mostrando muita coisa legal aí para vocês e trazendo bastante conteúdo, beleza? Aí tem a última partida que foi Internacional e Mirassol, né? Mirassol. O Inter que vem mal. Aquele botijão de gás vazio. Muito mal. O Inter tem algumas peças que são até razoáveis, não vou dizer que é um elenco bom, mas também podia estar melhor com o que tem. Vem fazendo partidas aí ruins, assim como outros grandes que eu já comentei aqui também nessa rodada, que não foram bem. E o Mirassol, pelo contrário, né, que não tem um elenco já tão bom, é mais ou menos equiparado com o Inter, mas vem fazendo boas partidas. Nesse jogo específico, não tão bem assim, não conseguiu sair com a vitória lá no Rio Grande do Sul, mas vem bem no campeonato até. O Inter jogando em casa, ele conseguiu empatar com o Mirassol, porque o Mirassol saiu na frente. Reinaldo cruzou uma bola, o zagueiro do Mirassol atravessou o campo e veio e escorou essa bola num contra-ataque em cima dentro da área do Mirassol. Então fez 1-0. O Inter foi empatar no segundo tempo, né? O Mirassol
não tem grandes nomes, mas tem jogador que são jogador rodado, né, que conhece bem a segunda divisão, conhece, tem passagem pela primeira divisão, né, então são jogadores que eles estão procurando, aqui tá procurando uma vaguinha aí num time de primeira. E estão correndo, os caras estão correndo. Enquanto isso, o Inter está sentando na bola. O Inter senta na bola, pega a bola e toca pro meia, que é o Alan Patrick. O Alan Patrick. O Alan Patrick tem que ficar caçando daqui, caça de lá, mas não tem ninguém para jogar. Entendeu? A zaga do Inter fraca, defesa fraca, goleiro fraco, né? O Inter tinha um goleirão lá de seleção até, mas se eu não me engano acho que ele está machucado, não volta tão cedo, né? Então o Internacional tem que, a janela vai abrir aí no meio do ano agora aí, o Inter tem que botar a mão no bolso, senão... mas não tem como, porque a dívida é muito grande também, né? Muito alta, a dívida do Inter, vai comprar, não sei nem se pagou o Tabata pro Palmeiras, tá um embrólio desse aí, se pagou, não pagou, né? Tava querendo devolver, o Palmeiras não tava melhor querendo. Coisa que o Inter faz, devolver. Então, são jogadores que... é time que não vai. E quando começa o campeonato, há uns 4, 5 anos que eu vejo falar, o Inter vai brigar em cima, vai brigar pelo título, vai lutar Inter, Atlético Mineiro, vai lutar. Não chega. Não tem força pra... Não tem. De sempre, né? Que sempre briga, né? Não Flamengo, aguenta. Palmeiras. Não aguenta, porque enquanto tiver desse jeito aí, com essa administração aí, né? Esses projetos aí, não vai. Foi lá, fez um estádio, mas um estádio bonito para a Copa do Mundo. Mas cadê o dinheiro? E agora? A situação aí, ó. Time paulista aí, como é que tá? Não adianta. Se ter estádio e deixar o time perder a força da camisa, não resolve. Joga no estádio do governo, do estado mesmo, da prefeitura que tiver aí, que é muito melhor. Apesar que o Inter sempre teve o Beira-Rio, né? Mas foi reformar para a Copa do Mundo, deu no que deu. E agora? Ficou a dívida. Vai ver se o Corinthians consegue sair desse buraco que ele tá. Não consegue. É difícil. Entendeu? Papai Lulão vai dar um jeito. Mas quem afundou o Corinthians foi o próprio Lula. Vai fazer um estádio pro Corinthians. Aí, ó. Fez o estádio, deu. Aí, o que aconteceu? Antes ele tivesse ficado com o Pacaembu mesmo, né? Jogando no campo, no Morumbi, jogando na época em outros campos, no campo da Portuguesa, que era muito melhor para ele. Que pelo menos ele não ia ter esse rombo que ele tem hoje aí, que não consegue sair. Aí esse rolo de presidência agora do Corinthians, tá para sair um impeachment lá de novo, né? Então é um rolo danado. Tá para ser votado o impeachment do Augusto Melo. Ele tá tentando pedir para não chegar na fase dos sócios votarem, do conselho do Corinthians votar, porque ele sabe que se chegar ele vai cair. Ele tá só por um fio. Então ele tá aí tentando dar um jeito às suas artimanhas lá para ver se escapa, mas não sei. Ele não vai escapar. Mais cedo ou mais tarde ele cai. Ele vai cair antes de terminar o mandato dele. Então, por hoje, foi isso aí que nós temos aí para vocês, né? Mas deixe seu like aí, se inscreva no canal, né? Toca no sininho lá e vem com a gente, né? Aqui é diretamente do canal Bico na Bola, e de bico também é gol, e gol de bico também vale. Dá um alô aí pro pessoal lá do Jardim Real. Tô usando a camisa aqui do Jardim Real. Galera lá de Jacareí aí, gente boa demais. E tá aí junto com nós. Se você quer que a gente fale aqui do seu time aí, manda uma camisa aí pra nós. Vamos estar falando do seu time aí. Se quiser fechar também, a gente fazer uma reportaginha, uma parceria. É só procurar a gente aí. Também vou mandar um alô também pro que ele pediu pra mim hoje lá no trabalho, mandar um alô pra ele, pro Lebrinha, né? Ele pediu pra mandar um alô pra ele, né? Lebrinha, operador de máquina. Lebrinha, leva o meu abraço. Eu vou mandar um alô pro nosso parceiro Micharia lá do Guarani, toda a rapaziada lá, que gente boa demais.
E é isso aí, tamo junto. Até a Tamo próxima. junto.